Olá, estamos começando mais o programa Jane Aragão Convida. E hoje, nossa convidada, Elizabeth Marangon. Isso? Chique, né? É um prazer tê-la comigo. A gente fica muito satisfeito de você ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, eu que fico feliz de estar aqui. Aquela menina, eu quero saber de onde que é, de onde que veio, estudou aonde, gostava de estudar, era levada, tem cara de ter sido levada, muitos irmãos, não. Como é que é? Conta pra gente. Então, que a famosa todo mundo conhece e depois pela voz eles vão descobrir a famosa. Vamos lá. Então, muito levada não, eu fui uma criança tranquila, né, de família humilde, aqui de Juiz de Fora mesmo. Ah, você é de Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora mesmo. Dificilmente eu entrevisto gente de Juiz de Fora. Eu sou daqui, família toda daqui, né, a mãe que veio de cidadezinha do interior, Matias Barbosa e tal, mas ela mora aqui também desde 10 anos de idade. Então o que ela conhece era aqui, o meu pai é daqui, bom, meu pai era daqui, né, já é falecido, mas eu vim de família muito humilde e a minha infância... Irmãos? Eu tenho 3 irmãos, mais velho 2 e um caçula. Mas a minha infância foi tranquila, né? Igual eu falei, muito humilde. Brincou muito na rua? Brinquei muito de queimada. Morava em que parte da cidade? Sempre aqui? morei na Zona Sul, em um bairro mais pobre mesmo. Mas sempre fui muito feliz. Nunca tive problema com isso. A gente era feliz e não sabia? Não tinha um negócio assim, né? Com certeza, era feliz e não sabia. Isso. E estudei em colégio particular por esforço muito grande do meu pai, né? Batalhou. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era pedreiro, mestre de obra. Então, assim, sempre teve trabalhos pesados, mas eu sempre estudei em colégio particular porque eu demonstrava muito interesse nos estudos. Ah, que bom. E os meus irmãos não, e decidiram seguir a carreira do pai, que era um trabalho mais pesado, e eu, como sempre tive um esforço para estudar, então ele fez um esforço muito grande para que fizesse a minha vontade. Então, eu estudei em colégio bom, em função de muito esforço, muito trabalho dos pais. Mas isso é bom, o pai vê que o filho está interessado em investir no filho, né? Hoje em dia eu não sei como é que está mais, porque a gente não tem filho pequeno mais. Mas antigamente os pais, como não tiveram estudo, eles queriam dar o melhor para os filhos, isso, não é? Exatamente. Isso mesmo. Porque na infância, meu pai deu conta... Você só fez o básico. Meu pai deu conta de pagar até que a gente chegasse no ensino médio. No finalzinho do ensino médio, onde eu precisava continuar, ele não teve tanto. Então eu parti para o público nesse momento. Ai, que legal. Depois veio o casamento e eu não consegui... dei uma parada aí nos estudos. Mas e aí você parou de estudar? Não parei, assim, eu concluí o ensino médio, depois do primeiro vestibular que não consegui, eu não fiquei tentando mais. Fui fazer cursos, né, inglês, telemarketing, fui me especializar e tive outros trabalhos. Depois veio o casamento e aí eu não fiz a tão sonhada faculdade na época certa. Eu vim fazer agora, que, aliás, acabei de me formar. Ai, que Mas joia. eu vim fazer a faculdade agora. É isso aí. Mas vamos voltar lá. Teve alguma coisa da sua infância que te marcou? Você falou assim, eu quero ser radialista, ou eu quero ser jornalista, descobriu a sua profissão, ou alguma coisa que te prendeu, assim, que você falou, eu não vou esquecer disso, entendeu? Alguma coisa, alguma coisa do seu pai, fora essa aí, né, que foi uma grande que ele fez, de fazer sacrifício para você estudar e tudo mais, né? Mas eu digo assim, com relação a essa parte aí de algum aperto que você passou, alguma história que ficou aí na sua cabeça, que te marcou. Uma história que me marcou, que não é boa, mas que hoje eu reverti a situação. Claro. Eu sempre conto essa história, é que quando eu era muito pequena, devido à voz, eu já sempre me entendi com essa voz. E eu sofri um bullying, que na época eu não falava bullying, no colégio, era chamada de menininho. Né? Então eu tinha muita vergonha de falar. Eu ia para casa. Você era caladinha. Eu era calada porque eu tinha vergonha de falar, porque eu tinha uma voz que não combinava com a figura.
E aí as pessoas... como é que você ficava com isso? Às vezes eu ia para casa com dúvidas nas matérias, porque eu tinha vergonha de perguntar ao professor. Você não podia perguntar, professor, como é que tá? Eu falava sempre muito forte, com uma voz muito grave, isso desde pequena. Isso não foi bom naquele momento, mas aprendi a lidar com isso. E hoje é o meu trabalho. É o seu instrumento de trabalho. Meu instrumento de trabalho. Mal sabia você que você estava engolindo uma coisa que era um dom. Ia te garantir depois, né? Era um dom. Olha que legal. E na época a gente não entende, era muito pequena e Beth, a criança não perdoa. Isso fica de exemplo para muita criança que às vezes ela é boicotada em alguma coisa que ela gosta de fazer, né? Para mim, no momento, era ruim. Eu me achava diferente. Gente, por que eu falo desse jeito? Mas essa voz eu herdei da mãe. Minha mãe fala assim, né? Então foi uma voz herdada. Tá. Mas eu ia perguntar se você tinha alguém da família. Só a sua mãe, não? Só. Olha que tem uma voz forte, que sempre foi assim, e destaque, olha que legal, né? Sempre foi. Então, nós somos parecidas fisicamente, inclusive na voz. Olha. Eu herdei muita coisa dela, assim. Que bom, né? O genes dela foi forte, Foi forte. Né? É isso aí, Beth. Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Com certeza, né? É o caso das pessoas que não sabem lidar com alguma diferença. Né? E às vezes as crianças estão passando por determinada situação e os pais nem sabem. Pois é. E aí fica esse recado para os pais, né? Fica esse recado, fica de olho. Procura saber se está acontecendo alguma coisa. Beth, essa história é linda. Beth, e aí você cresceu. Com a voz, resolveu ser cantora, não? Como é que foi? Não. Cantora não, só cantora de chuveiro, né? Tá. Esse negócio de cantora de chuveiro é um perigo, porque treina no chuveiro e vai cantar no palco. Mas já fui chamada, assim, para trabalhar com a voz em relação a ficar cantando pedra de bingo, mas aí eu nunca quis. Quando fiz curso de telemarketing, a professora sempre chamava atenção, acho que você deveria trabalhar com a voz, você tem uma voz boa, uma dicção boa. Mas eu ainda não tinha despertado para isso, não. Ela foi a primeira pessoa a despertar. Até que eu ouvi no rádio um cursinho amador de locução e eu resolvi fazer. E desse cursinho de locução, eu já fui chamada para ficar. Era uma rádio pirata, que o povo chamava na época, mas eu já fui chamada para ficar e aceitei o desafio. E aí começou minha trajetória no rádio. No rádio, Até que um belo dia eu fiz um teste numa rádio profissional, eu já estava fazendo curso de inglês, que é necessário, e fui chamada também numa rádio profissional, e fui chamada e fiz vários trabalhos. Só foi interrompido esse trabalho devido à gravidez que eu tive mais complicada e o meu horário na época era noturno, era a madrugada inteira e eu não dei conta de levar uma gravidez difícil e mais o trabalho, eu tive que optar. Realmente é complicado. Fiquei muito tempo afastada, algumas complicações e eu afastei e depois da minha saída do rádio eu fiquei muito tempo afastada do rádio, muito tempo afastada. Aí você casou? Aí eu casei, nessa mesma época, e aí casei, engravidei e afastei do rádio devido à gravidez difícil. Seu afastamento foi justamente nesse período? Foi nesse período. Tá, e aí você falou de gravidez. Teve filho? Quantos filhos você tem? Hoje tenho 2 filhos. 2 filhos. Mas a gravidez do primeiro me deu mais trabalho e eu fiquei afastada, mas não consegui voltar. Mas nada de maior complicação? Não, graças a Deus não. Bonito, lindo, maravilhoso. Vai fazer 15 anos. Ai, que delícia. Festa de 15 anos é uma festa marcante, né? Com certeza. Aqui, mas que delícia. E aí, marido ajuda, cuidar das crianças? Ajuda, porque essa vida de trabalho, né? Eu sou muito ausente, porque aí estava estudando, trabalhando, e ele foi mais presente, essa coisa de levar para o colégio. Nesse período de faculdade, né? Nesse período de faculdade, principalmente. De levar, buscar e tomar conta e ficar. Ele aposentou. E você formou em jornalismo? Formei em jornalismo. Olha que legal. Isso é muito bom, né? Fiz outros trabalhos antes do jornalismo, porque quando eu fiquei afastada do rádio, eu fiz instrumentação cirúrgica, nunca quis atuar, mas fiz instrumentação cirúrgica, trabalhei em loja de maquiagem, hospital, assim, eu fiz de tudo um pouco. Você foi passando por etapas até me encontrar. Isso. Até onde a voz chegava? Até onde chegava. Olha que legal. Mas deixa eu te falar, e adolescente, você gostava de sair, passear? Como é que era sua vida nessa adolescência? Não dei trabalho, poderia ter dado mais, né? Os adolescentes de hoje dão tanto trabalho. Não, adolescente hoje... Mas sempre fui muito responsável e medrosa. Então, eu não queria desapontar. Desapontar pai e mãe era uma coisa que eu não queria. Então, até quando aprontava, era
com consciência. É aquela coisa assim, sabendo que vai dar certo. Tem que dar certo, né? Alguma coisa eu não posso decepcionar. Ai, que legal. Até quando eu aprontava, era mais light. Nunca fui de balada, de sair, mas bati o pé por aquilo que eu queria, assim. E discutia assim, como toda adolescente. E a personalidade forte você herdou de quem? Do pai ou da mãe? Ah, da mãe. Aquela coisa assim, minha mãe, a última palavra era dela. Sim, e eu acho que eu adotei isso para minha vida também. Porque fiquei igual, sem perceber. Não que eu quis. Quando eu vi, eu já era desse jeito também. Tá pior que a mãe. Tá pior que a mãe. Porque quando fica bem, fica pior ainda, fica né? pior ainda. Ai, que Mas legal. eu fui tranquila. No colégio eu não dava trabalho. Era uma das melhores notas. Nunca repetia, aquela coisa assim que meu pai se orgulhava disso. Porque mostrava o bonitinho para todo mundo. Mostrava. Naquela época de colégio, tinha, não sei se hoje tem ainda, pasta de ocorrência. Tinha. E tem uma anotação. Hoje a pasta de ocorrência é na polícia, porque estão tão levados que já vai direto para a polícia. E aí, nos momentos de reuniões de escola, essa pasta de ocorrência era mostrada aos pais. Olha. A minha pasta não tinha nada nunca anotado. Nunca na sua pasta não punha nem elogio. Tinha nada. Não tinha nada. Porque naquela época não usava, época. Antigamente não usava elogiar aluno. O aluno era bom, o aluno era ruim ou ele era aluno. Ou ele era aluno, pois é. Então, assim, ele chegava em casa super satisfeito, porque minha pasta... Agora, ao contrário dos irmãos. Coitado. Que os meus irmãos deram todo o trabalho que eu não dei. Coitado. Todo o trabalho que eu não dei. Aí, quando eu tinha 11 anos, minha mãe engravidou de novo, no susto, achando que era menopausa. Ai, que delícia. Todo mundo fica nessa de menopausa. E aí, hoje eu tenho um irmão caçula, que também deu trabalho no colégio. Eu fui a única menina, né? Mas esse devia ter copiado a sua copiou. Coisa, né? Não copiou. Deu muito trabalho, abandonou o colégio, não quis saber. Meu Deus do céu. E eu segui a adolescência assim, sem muitos trabalhos, nunca dei trabalho, nunca fiz nada que eu pudesse decepcionar tanto. Pelo contrário, ele sempre Mas elogiava, sabia o que queria. Sabia. E se eu tivesse que pedir alguma coisa ou fazer alguma coisa, eu tinha argumentos para aquilo. Assim, já sabia como que ia defender, como é que ia fazer a tese bonitinha. Eu já ia armada. Eu já ia armada. Para não ter não. Quando comecei a namorar. Não está na hora. Não, está na hora. Eu sempre me impus. Não, eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora. Era assim. E depois também de mais velha eu comecei a ajudar em casa, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, não era nem maior de idade ainda. Eu já trabalhava. Podia, né? Podia. Eu podia trabalhar fora. Eu acho que era melhor essa época, né? Que hoje os jovens estão... ocupação, né? Tinha ocupação e dava mais valor para o que tem. Eles falam, mas era trabalho forçado. Mas não era forçado. A gente fazia, não era. A gente fazia de com jeito tanta maneira, naturalidade, né? A minha mãe pegava roupa para lavar, para poder pagar a minha escola, né? Na época. Ela pegava a roupa da minha tia para lavar e eu passava. E ninguém teve prejuízo nenhum com isso. Pelo contrário, eu aprendi a passar roupa muito bem, entendeu? Lavar muito bem. Então, já viu, né? Pois é, e hoje está muito podado hoje isso. Aí estão não na rua. lavar nenhuma meia. Aí vai para a rua. Aí vai, não tem mais tempo. Acaba no envolvimento com droga. Então, assim... Se perdem, né? Os jovens se perdem. Agora, eu acho que eles se perdem por causa disso, de ter tirado essa obrigação, esse compromisso de arrumar a cama, de varrer o quarto. De dar desde cedo, você dá um norte. Você vê que tem que ter responsabilidade. Porque se não aprender aí nessa fase, vai achar que... Não vai aprender, não vai aprender. E eu posso te falar um negócio, quem não aprende nessa fase... Não aprende nunca mais, né? Não aprende nunca mais, não. Entendeu? Também acho. É o caso das mães pouparem os filhos homens de não fazer nada. Na cozinha você nem entra. Nem entra. Hoje que tem uns homens velhos e não sabem nem fritar um ovo. Aí, pois pronto, fica difícil. Eu sou a segunda Aliás, esposa não do meu... Não sabe nem cozinhar o ovo. Não sabe. Eu sou a segunda esposa do meu marido. E quando eu casei, ele estava casando pela segunda vez e não sabia fazer nada. Ele falava o seguinte, eu sei fazer água quente. Tá pegar água... Com água quente eu vou te ensinar um monte de coisa, eu vou te dar um monte de receita.
A água quente e pipoca, né? Que ótimo, é o que todo mundo sabe fazer. Pelo menos, eu ensinei e hoje quem faz é ele. Que delícia. Assim, hoje quem faz a grande maioria das coisas é ele, tá faz melhor que eu. Olha que delícia. Hoje vai fazer melhor do que ficar no hospital doente, procurando doença. Exatamente. Não é? É isso aí. Aqui, e aí? Plano, projeto, programa, programação, formada agora, jornalismo. Então, agora os planos são muitos, né? Agora eu estou na Premium, já tem mais de 3 anos. Consegui concluir a faculdade de jornalismo. Jornalismo são quantos anos? São 4 anos. Né? Quando Você eu entrei aqui na Premium, eu entrei aqui, eu estava iniciando o 2º período, de 8. Legal. E foi uma luta, não foi fácil. Como nada para mim na vida foi fácil, tem sempre um gostinho a mais. Tudo aquilo que você aquilo que é com dificuldade é o que você vai dar valor. E o plano agora é crescer profissionalmente, né? Continuar trabalhando no que gosto. Né? Fazer mais um programa, alguma coisa assim. Continuar no ambiente de comunicação que eu não pretendo mais sair. Mas é muito bom, né? Já fiz de tudo, já caí em comércio, em hospital. E é aqui que é o lugar. Não pretendo sair da área de comunicação. Mas seja como jornalista, locutora. A comunicação ela é muito gostosa, né? É muito bom. Eu acho que você divulgar um bom programa, divulgar um bom produto, né? Isso é muito importante. Aí você vai continuar na comunicação. Vou continuar na comunicação. Agora... Você tem alguma ideia de fazer alguma especialização em alguma coisa? Tem. Assim, alguma coisa que te chama o meu atenção? sonho não tem aqui em Juiz de Fora, talvez fique um pouquinho para o futuro, mas seria o jornalismo investigativo. Eu gosto muito dessa área. E não queria fazer à distância, eu queria fazer a presencial, não queria nada online. Eu me sinto melhor fazendo presencial, acho que, apesar de que facilita a vida, né, sendo online, mas eu gosto muito do presencial. E como não tem aqui, nem em Juiz de Fora, é limitado ainda para especializações, eu vou aguardar mais um pouco, ver se não surge alguma outra coisa. Quem sabe aparece uma faculdade aí em Juiz de Fora e monta, né? Mas eu gosto muito né? dessa linha dentro do jornalismo, dessa área investigativa. O jornalismo ele é muito bonito e ele expandiu muito atualmente, né? Porque cresceu antigamente muito. Era mais restrito, né? Era só entrevista e uma coisa ou outra. Não, agora cresceu demais. É um campo que cresceu bastante e é o que eu pretendo sempre especializar na área. Gosto muito. Agora já chega de hospital, como é que é? Chega de hospital, chega de instrumentação. Chega de hospital, chega de loja, chega de loja, chega de comércio. Agora chega um momento na vida que você sossega e se encontra. A gente já sabe o que quer, né? Quer. Fica mais fácil de escolher? Fica mais fácil, porque você já tem várias... Nada foi perdido. Acho que todo conhecimento é sempre válido. Ter passado pela área da saúde, foi muito bom. Hoje eu entendo de muita coisa que eu não entendia. Gostei muito de ter passado, apesar de não querer continuar, porque eu acho que eu não tenho psicológico que ajuda. Acho que as pessoas da área da saúde, elas precisam ter uma postura mais fria. Tem que ter um emocional muito, senão você se abala com pouca coisa e acaba não tendo vida. Né? Psicólogo, coitado, ele ouve o caso do outro lá, dependendo e absorve. Do psicólogo, Eu não servia para ser psicólogo, não. O cara fala, eu tô com a dor aqui, eu já começo a sentir a dor. Antes dele falar onde que é a dor. Imagina se ele falar que é no braço, na perna, aí é que eu não vou nem andar. Ter passado pela área da saúde foi muito válido, serviu como experiência, mas não é uma coisa que eu quero para a vida. Né? Mas todo o conhecimento foi muito bem, não ocupa espaço, né? Porque só soma, né? Só soma. Só soma, né? E com relação ao rádio, a coisa. O rádio é uma história de amor com o rádio que eu tenho, né? Rádio é paixão. Rádio é paixão. Desde a minha primeira experiência lá no Rádio Pirata até agora na Premium. E você ouvia a rádio? Seu pai ouvia a rádio? Meu pai era da época de Zé de Barros, aquela coisa assim. Eu acordava 5h30 da manhã, quem me acordava era o rádio. E ele ouvindo Irmãs Galvão, As Marcianas. Era isso, eu cresci ouvindo aquele sertanejo raiz. Isso. E eu não achava ruim, era o meu despertador para ir para o colégio. Era ele que levantava. Aí você fala, Zé de Barros já começou, então tá na hora de eu ir Tá na hora de eu levantar. levantar. Então eu cresci ouvindo, claro que era outro segmento, era o rádio AM, aquele rádio falado, mas assim, a minha referência já sempre foi o rádio. Eu ouvi o rádio, a minha mãe sempre ouvia. O rádio é um meio de comunicação assim, incrível, porque hoje eu sinto como
trabalhando em rádio como radialista, que os ouvintes, ele tem a gente como parte a gente entra na casa das pessoas, entra no carro, entra na casa das pessoas. Então, tem até que tomar cuidado com isso, que você está dentro, você está com a pessoa. Tem que pedir muita licença, né? Porque é muita indelicadeza da parte da gente, né? Então, assim, é uma troca muito boa. Eles te ligam, tem retorno, participa de promoções, tem você como uma pessoa que gosta, amigo, que faz parte, tem como um amigo, isso aí. É um amigo. Tem e como é uma amigo pessoa mesmo, porque eu vou te contar. Pessoa que é sozinha. Se ela liga um rádio, ela conversa com o jornalista fala um negócio. Não, mas olha, é assim. A debate até, que né? ótimo, muito bom, valeu e tal, é isso aí. E aí eu queria te agradecer muito de você eu que te agradeço. Gravar. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da história. A gente poderia ficar aqui a tarde toda. Não. Pois eu sei que você, os dois dias de programa era pouco. Isso aí. Com certeza. A pessoa já não gosta de falar, né? Não gosta nem um pouco. Nem Fala um pouco. o tempo todo na rádio, deixa ela. Não gosta nem um pouco. Ai, que Beth, um beijo no teu coração e muito obrigado mesmo. Que isso, estamos aí, volto sempre que for convidada. Muito obrigada. E você, telespectador, um beijo no teu coração e até o próximo programa, com certeza.